amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meus amores, no vídeo de hoje, né, creio que vocês já viram ou na descrição ou no título, né, na capa. É sobre o que, gente? Vou esclarecer aqui com vocês, né, lembrar de algumas coisas, né. Me perdoe se eu chorar, se eu me emocionar, porque sempre quando eu lembro dele, do meu pai, que é o meu avô, já esclarecendo no começo que ele é meu avô, pai da minha mãe, mas ele é um pai pra mim, eu tenho sentimento de pai, não de avô. E aí eu vou explicar pra vocês tudo mais, como é que começou, eu chamar ele de pai, o porquê dessa dor tão grande. E eu sinto muita falta dele, né, mais que qualquer pessoa. E eu vou explicar a vocês, né, gente, tudo, de como começou isso, um pouco da ausência do meu pai, pra ter causado isso. Esse apego tão grande no meu avô e esse sentimento tão forte que era muito lindo, o meu e dele. Se inscreve no canal, deixa muito like, compartilha bastante. E vamos começar o vídeo, tá? Meus amores, eu vou começar vocês explicando, né, tudo, né? Como é que começou eu chamar meu avô de pai, porque não, minha mãe nunca costuma a gente chamar ele de pai, não, nem minha avó de mãe, não, nunca teve isso não, tá? Cada um no seu quadrado, sempre foi desse jeito. Mas eu vou explicar a vocês, gente, eu tô suando muito. Aqui tá muito quente. Gente, meu pai mesmo, que tem um vídeo falando do dia que ele arrumou um aí. E aí no canal, se você não assistiu, eu vou deixar histórias verídicas, tá? Tem na playlist. Aí você procura aí, tá bom? Gente, meu pai, ele era muito ausente. Meu pai bebia, né? E a pessoa que bebe, querendo ou não, ela não é a mesma coisa de uma pessoa que não bebe. Muda muito. E quando meu pai estava trabalhando, aí ele bebia final de semana. Passava a semana trabalhando. E quando meu pai estava desempregado, ele bebia sempre. Quando meu pai não bebia, ele estava de ressaca ou ele estava doido para beber de novo. Então isso deixava ele muito estressado, muito alterado. Ele não gostava de ficar dentro de casa, ele nunca ficou comigo, meus irmãos. Sempre foi muito distante, sempre foi minha mãe para tudo, sabe? E eu sentia muita ausência do meu pai, querendo ou não, eu sentia muita falta dele. Eu olhava e dizia por que, né, que meu pai é dessa forma. Muitas das vezes eu pensava, muitas vezes eu chorava. Na casa do Senhor, quando eu ia pra igreja, eu dizia por que meu pai ele é assim comigo, porque meu pai ele era muito agressivo, principalmente quando ele bebia, sabe, muito alterado. Não foi fácil, não foi fácil. A minha infância não foi fácil. E, gente, vem a história do meu avô, né? Meu avô sempre morou perto da minha mãe, eu já quero chorar aqui. Me perdoe, gente, se eu chorar, porque eu acho que é impossível não chorar nesse vídeo. Eu vou lembrar dele, né? Meu avô morava perto da casa da minha mãe, né? E sempre que a gente ia pra lá, eu e minha irmã, a gente sempre andava atrás dele. Ele tratava a gente tão bem, era um carinho, um amor que não tinha em casa, sabe? Ele dizia, venha pro vovô, você tá aqui, eu botava a gente na perna dele e dava carinho, perguntava se a gente tava bem, conversava. Sabe, eu sentia que eu tinha alguém pra contar, pra confiar, sem ser a minha mãe, né, gente? E era algo muito bom, sabe? Ele defendia a gente assim, do que fosse, sabe? E ele trabalhava, né, na feira, vendendo macaxeira. Ele é aqui na cidade, né? Muita gente conhece ele. E ele trabalhava aqui na feira e vendia macaxeira todo domingo, gente. A gente ia lá. Aliás, gente, durante a semana, sempre que a gente ia no comércio, a gente ia lá ver ele, porque o comércio não era perto então, da minha memória, né? Então a gente sempre ia ver ele lá no comércio, mas geralmente no domingo, depois da escola bíblica, a gente tinha que ir lá ver o meu avô, né? Aí ele comprava cachorro quente pra gente, meu Deus. Eu lembro bem disso e a gente ficava lá com ele, naquilo tudo. E ele, qualquer pessoa que fala, quem é Louro? O povo chamava ele de Louro, né? É a filhinha do papai, sempre ele dizia comigo, porque aí eu comecei, gente, do nada, comecei a chamar ele de pai, porque foi naturalmente. Quando eu olhei, eu não saía a palavra avô, era pai, sabe? Eu tenho um amor de pai. Ele nunca me deu dinheiro, gente, ele nunca me pagou nada, sabe? Mas ele me deu o amor que eu queria tanto ter tido do meu pai, que era muito ausente da minha vida, né? Então, era algo assim, sobre o meu pai, sempre quando alguém vinha falar, porque sempre tem, né? Tipo, eu tenho meus filhos hoje, tipo, vai brincar na rua, aí arruma alguma arenga, aí, no caso, briga, discussão, né? Não fala arenga mesmo. Aí a mãe vem, seu filho fez isso, tipo, eu sendo mãe, eu digo, você fez isso, aconteceu?
procuro saber, entendeu? Procuro saber, ver direitinho, né, minha gente? E se é esse processo. E aí eu resolvo, gente, se for e tudo mais. Mas não, quando alguém ia falar alguma coisa da gente, meu pai, ele já vinha batendo na gente, já vinha... Sempre foi minha mãe que defendeu muito a gente, e por causa disso, minha mãe brigava com meu pai. Sempre ela foi uma leoa pra defender eu e meus irmãos, entendeu? E vou adiantar aqui tudo isso. Vocês já entenderam mais ou menos, né, e tal, que, que a ausência do meu pai veio o meu avô, graças a Deus. Sou muito grata por ter tido ele como um exemplo de pai pra mim. Gente, a gente começou lá na igreja, né, Deus começou a usar vasos pra minha mãe, dizendo a ela que ela ia passar por um reboliço muito grande, mas que Deus ia deixar ela de pé, certo? E aí, gente, Deus começou a falar com ela dessa forma, até que teve um dia que eu fui pra oração, uma tisquinha de 10 à meia-noite. Minha mãe não foi, ela não gostava muito de ir, não, mas eu ia com meus irmãos, eu e meus 2 irmãos, né? E Deus, ele usou um vaso e disse, o Senhor manda dizer à tua mãe, olha como Deus é lindo, né? Me avisou pra avisar minha mãe, que grande vai ser mais uma vez, né? A mesma coisa, Deus tocando ali, ele disse, grande vai ser o reboliço por esses dias, mas Deus vai deixar ela de pé, gente. E nesse reboliço também fazia parte de mim, de algo que aconteceu na minha vida, né? E foi uma luta, gente, pra minha mãe muito grande, tá? Ela tem um testemunho dela pra contar e tudo mais, não cabe a mim. Mas, gente, com poucos dias realmente, a gente tava em casa, o celular toca. Uma amiga da minha mãe liga e diz que o meu avô estava no sinal, ele tinha moto e ele foi atravessar. Foi passar o sinal de moto normalmente e uma senhora atravessou na frente da moto do meu pai. E ele acabou atropelando essa senhora. E naquele meio, né, os motoqueiros, mototáxi, disse a ele. Um dizia fica, o outro dizia vai-te embora. Porque ninguém sabia o que ia acontecer, se ia estar. Ele queria socorrer, mas tinha muita gente lá acudindo ela. E ele ficou com medo, gente, pela vida dele, né? Porque a gente sabe que esse tipo de coisa, pelo menos aqui, não fica muito bom não, viu? Mesmo não sendo culpa dele, mesmo ele não querendo, entendeu? Aconteceu, gente, né? Deus vinha falando que ia acontecer alguma coisa e aconteceu. E aí, gente, meu avô vai liga e diz que... E eu fiquei naquilo, cadê meu avô? Já foi outra pessoa que falou, porque notícia ruim espalha rápido. E depois de muito tempo entramos em contato com meu avô, meu pai. E ele disse que estaria, né, em Messias, que é uma cidade próxima aqui, que ele ia viajar.
vocês vão me Aí a minha mãe ligou e falou, eu fiquei lá, depois eu vim pra casa, gente. Quando eu cheguei em casa à noite, eu senti uma crise tão forte, ansiedade. Era uma vontade tão grande de morrer, uma vontade tão grande, sabe? Era uma dor que eu não sei, eu queria estar lá, eu queria ter visto ele de novo, eu queria ter me despedido dele. Sendo que já 7 anos, né? Ele morreu, já tava com 6 anos que eu não via meu pai. Então pra mim, gente, foi difícil. Não dá pra explicar, gente, a dor de perder alguém que a gente ama, alguém que é importante na nossa vida, sabe? Eu fiquei muito mal, eu tava num momento tão ruim da minha vida, com crise de ansiedade, querendo aquele desespero de alma, aquela vontade de Deus, de ver aquilo. E eu liguei pra minha mãe desesperada, minha mãe me acalmou, sabe? Calma, minha filha. Ficar assim e tudo mais, a gente passou um pouco, mas sempre que eu lembro me dói não ter aproveitado mais tempo com meu pai, ele não ter visto meus filhos, sabe? Só viu pelo celular. Eram as coisinhas do vô, sabe? Eram os bebês do vovô, ele queria tanto ver meus filhos, gente, você tem ideia. E foi isso, gente, eu perdi o meu pai e me deu o amor que eu queria, que conversava comigo, que me deu carinho, né? Eu tenho meu pai, o Érico, meu pai Érico, ele sabe o quanto eu amo ele, eu considero demais o meu pai, sabe? Mas não é a mesma coisa, sabe? Meu pai é muito distante da gente, por mais que a gente converse com ele, eu muitas vezes converso com meu pai, pai,
gente. Mas Deus sabe o que faz. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me perdoe por ter chorado, gente, mas eu sabia que eu ia chorar, porque, nossa, não dava, né, pra não chorar. Eu amo muito ele. E era meu tudo. Se inscreve no canal, gente. Deixa muito like. Compartilha bastante os vídeos. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo e até o próximo.